Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à temporada 2023 do Fala Baixista. Estamos de volta e a gente continua firme e forte com esse programa aqui, super baixístico e super groovado, como diria Júnior Gruvador. E hoje, para abrir essa temporada, eu estou recebendo novamente esse brother das antigas, um dos grandes baixistas do cenário nacional. Senhoras e senhores, de volta ao programa, Bruno Ladislau. Fala, Panta, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui conversando com você e falar um pouco do nosso instrumento, né? Para a comunidade que você está formando aí de baixistas, trazer um pouco de conhecimento relevante para aquelas pessoas que querem estudar o contrabaixo a fundo e ser, por que não, um músico profissional ou fazer aquilo com um hobby, mas com qualidade. Exatamente. Ó, já viram que a aula vai ser animal hoje aqui, hein? Então, chama a vinheta. Mano, obrigado pra caramba por ter vindo aqui, por ter cedido o seu tempo pra estar batendo esse papo. Você sabe que a gente se conhece há, sei lá, quase 20 anos aí. Acho que um pouco mais, hein? É, até mais, né? Não fala isso porque vai entregar a idade nossa. Mas já vai entregar de qualquer jeito. E só pra ilustrar, o Bruno está voltando ao programa, né? Eu vou deixar o card aqui do Fala Baixista número 9 com o Bruno, que foi bem legal, que foi em outra sala, né? E a gente se conhece... A gente entrou junto na cover baixo, foi uma parada assim, né? Na realidade, você foi o cara que me chamou, né? Você me chamou pra cover baixo. É verdade. Você foi o link, né? Naquela época. Então, assim, eu sou eternamente grato à sua indicação. A gente já se conhecia de Orkut, né? Sim. Acho que a galera que tá vendo esse programa, muitas pessoas nem sabem o que é mais Orkut, mas era a primeira rede social. Exatamente. E lá a gente desenvolveu um trabalho muito sólido, assim, né? Fizemos várias capas, fizemos várias transcrições, né? É verdade, a gente começou, o Newton Wood era o editor técnico na época. Que Deus o tenha. Pô, grande mestre, saudoso mestre aí que deu esse espaço pra gente. O Danilo BR também entrou. Sim. Nesse mesmo lote. Foram nós três. Esse lote aí, que era a nova geração da época de transcriptors, né? Mas assim, tirando esse lado à parte agora, Brunão, como é que tá a carreira? Como é que tá os trampos, mano? Cara, nesse momento atual, eu tenho focado bastante na minha área didática, né? Nas aulas particulares, no meu estúdio e com os meus cursos online, né? Durante a pandemia, eu fiz o meu primeiro curso, né? O curso de contrabaixo Bruno Ladislau, que é um curso que tem 13 módulos, mais de 300 vídeos. Gigantesco. Né? É um curso muito grande. Caraca, mano. Porque, na realidade, quando eu pensei em fazer esse curso, eu falei assim, cara, eu quero trazer a experiência de fazer aula comigo presencial para o online, né? Então eu bolei várias maneiras de fazer com que
cada módulo fosse o mais próximo do que o aluno presencial tem comigo. Presencial, tô falando tanto o cara que tá fazendo tete a tete, quanto o cara que tá fazendo... Particular em si, né? Exato. Então, assim, nesse curso eu pego o cara pela mão, o cara que não sabe nada ou o cara que já é iniciado, e eu ensino o cara a utilizar as principais ferramentas que fazem de você um baixista diferenciado. Então, notas no braço do instrumento, tríades, tétrades, pentatônicas, escala maior, escala menor, campo harmônico menor e maior, Legal. né? E a parte rítmica, que na minha opinião, foi o grande insight que eu tive, porque na parte rítmica a gente tem mais 70 vídeos, né? Com mais de 150 exemplos e ideias rítmicas para o cara entender todas as figuras rítmicas na linguagem contrabaixística. E o último módulo do meu curso, eu chamei ele de desafio final. Porque o que acontece normalmente é o seguinte, quando o cara está aprendendo alguma coisa, né, ele fala assim, tá, mas isso aqui dá para utilizar? Exato. E esse é o grande ponto. É um gap, né? Muito grande. Então assim, prática, né? muitas pessoas sabem a escala, sabem o acorde, mas não sabem aplicar aquilo. Então, para cada módulo, eu criei backing tracks exclusivos com a aplicação da ferramenta num contexto musical. E no último módulo, eu compus uma música inteirinha, de cabo a rabo, numa estrutura canção, mais voltada para o rock, para a galera do rock, utilizando todas as ferramentas, tanto de escalas e acordes, quanto técnicas que eu passo no meu curso. Além disso, eu tenho também 2 módulos bônus, tenho 4 módulos bônus, técnicas de expressividade, utilização de cromatismo, e para as primeiras turmas teve até Slap to Hands. Então esse é o primeiro curso. Cara, já tem quase tudo aí, né? Pelo menos assim, das ferramentas principais para um baixista trabalhar, né? Para tocar, para ter gig, para ter banda, etc. Já tá bem completo. Exato. E esse ano eu lancei o Contrabaixo Turbinado, que ele é um curso como se fosse uma playlist dos exercícios que mais me ajudaram a desenvolver técnica. É um curso com mais de 100 vídeos também. Ele é um curso mais curto, mais conciso que o primeiro. Mas nesse exercício eu passo os exercícios que mais me ajudaram a evoluir em todas as técnicas que eu mais uso. E além do áudio e vídeo de alta qualidade de todos os exercícios, eu falo como estudar e no que você tem que prestar atenção na hora que você está estudando. Tá? Então esse curso já é mais voltado para aquele cara que até já sabe aplicar, mas assim, está estagnado tecnicamente e fala assim, putz, como é que eu faço para levar minha técnica para um outro nível? Outro nível. Que legal. Então, por enquanto, eu estou com esses 2 cursos e eu tenho... tem mais planos para mais cursos, né? Muitos. Cara, eu estudo contrabaixo há mais de 25 anos, cara. Então você é mais velho que eu. Tá vendo? Não, eu não sou mais velho. A gente tem a mesma idade. A gente tem a mesma idade. 3, né? A gente é velho igual. Você tem cabelo ainda, eu já não tenho mais. Então, mas são 20 anos de instrumento, né? Mais de 20 anos de instrumento, 15 anos dando aula. Então, assim, eu acho que quando você é um cara que está sempre se atualizando, musicalmente falando, é natural que você queira colocar isso para fora e fazer com que as pessoas entendam a sua ideia. Sim. Que é uma outra coisa muito louca, né? Porque muita gente me pergunta, né, rede social, aluno, o que é o certo, né? E aí eu falo assim, cara, isso é muito relativo, né? Eu falo que sempre música é som. Então, o que deve guiar você é o som. A técnica, o jeito que você vai posicionar suas mãos no instrumento, ele vai variar muito com a sua biomecânica. Se você pega um cara muito alto, com braços longos, um cara mais baixo, com braço, mão pequena, tecnicamente falando, isso muda um pouco o posicionamento, o ajuste fino. Sim. Então, tecnicamente falando, eu sempre falo para os meus alunos e nos meus cursos que tudo que eu passo é um ponto de partida. A gente precisa ter um ponto de partida, né? E cada pessoa, cada baixista, vai trazer a sua experiência. E sua adaptação também, né? E sim, a sua experiência com aquela ferramenta. Então, provavelmente, você explicando tríades e tétrades, por exemplo, ou escalas, vai ser diferente da minha maneira de explicar, porque a sua vivência é diferente. Sim. Mas o objetivo sempre é falar a verdade. Sim. E fazer com que o cara tenha a ferramenta para criar, para fazer música também. Exato. Entendeu? Exato. E isso é legal. Isso que você tocou é muito interessante porque
apesar de a gente ter centenas de professores de baixo no Brasil, milhares que seja, ah, os que ensinam passando a verdade mesmo, que quer que realmente que o aluno aprenda, tem caminhos diferentes, mas tem um destino final que é o mesmo, Exato. que é fazer com que o aluno aproveite Exato. e traga para ele aquilo no cotidiano, né? E tirando isso, né, o meu diferencial, e acredito que o seu e de inúmeros baixistas que já passaram aqui, são as horas de palco que a gente tem, Sim. né? Sim. Eu não sou apenas um professor, eu tenho uma carreira em cima dos palcos de mais de 15 anos. Então, assim, eu sei o que deu certo pra mim, o que fez com que eu conseguisse executar músicas difíceis, que fez com que eu conseguisse gravar DVDs extremamente difíceis, né? Sem ter nenhum tipo de lesão. E conseguir entender a música, que esse é um outro ponto muito, muito importante, que eu acho que as pessoas deixaram de ouvir música. Sim. As pessoas hoje em Sim. dia, elas ouvem a música de uma maneira muito passiva. É. Elas não entendem a música. Porque o primeiro ponto que você, como baixista, vai ouvir é o seu instrumento, isso é óbvio. Mas chega um ponto que você vai ter que ir além. Tá, mas qual que é a relação do baixo com a bateria? Qual que é a relação do baixo, da bateria com a harmonia, Sim. com a melodia? Então as pessoas hoje em dia, é mais difícil as pessoas conseguirem ouvir a música num todo. Sim. Que isso é uma outra parte do estudo, né? Que eu sempre Eu acho que é falo um reflexo assim. também da própria sociedade atual na forma de consumir música, né? Você tem, por exemplo, Spotify da vida, o cara vai lá, escuta 2 minutos, não, vou pra outra. A gente, pelo menos eu lembro quando eu era moleque, porra, eu ia lá pra galeria, comprava o disco e escutava esse disco 280 vezes, entendeu? Comprava um Killers do Iron Maiden, comprei o Killers. Cara, deixa eu ver, quem gravou isso, quem gravou aquilo? Pô, Steve Harris, Adrian Smith, Dave Murray, pô, legal, Paul Diano. O Bruce entrou no álbum seguinte. Deixa eu. Vou comprar o The Number, então. Saca? Então, tinha essa coisa de você ouvir eu acho que com um ouvido um pouco mais de fã mesmo, né? E, consequentemente, você acabava dando mais atenção, né? Então, pra gente começou a tocar já vindo dessa geração do CD, eu acredito que também isso deu uma solidez muito melhor, muito mais interessante na hora de você se entregar para a música que você vai escutar, que você vai estudar consequentemente. Né? Exato, exato. O que eu vejo assim, a gente vive na era onde a informação ela é quase que irrestrita. E eu não vejo diretamente proporcional a relação de bons músicos com a quantidade de informação. Eu acho que a gente está muito aquém. Eu acho que poderia ter melhores músicos. E qual que é o problema que eu vejo, né? Eu vejo que a maneira de absorver o conteúdo, como essa coisa é muito rasa, as pessoas não se aprofundam porque elas estão sempre procurando algo mais novo, eu vejo que na época que a gente veio, que as coisas eram um pouco mais difíceis, a gente dava muito mais valor para as coisas. Muito mais valor para aquilo que a gente estava vendo, ouvindo, tendo um contato do material, porque era difícil, né? A gente já pegou uma geração que já tinha mais coisa, né? A geração anterior à nossa tinha muito mais dificuldade. Eu acho que essa dificuldade, de uma certa maneira, trazia uma resiliência maior e fazia com que as pessoas tivessem um pouco mais de, não é a palavra respeito, mas, sabe, valorizassem mais aquilo. Putz, cara, vou absorver o máximo que eu posso. E né? pra você conseguir aquela música que você conhecia e não sabia onde pegar, quando não tinha como baixar. Exato. O trampo que dava. Exato. Às vezes dava uma cagada de ouvir na rádio, você pegava uma fita cassete, começava a gravar, faltava os primeiros segundos, porque não dava o tempo de você pegar. Puta, deixa eu gravar. Isso quando você não ouvia direto aquela fita e a afinação caía, né? Fora aquele bufo no fundo. Sim. As pessoas não sabem mais isso. As coisas mudam, né? Então, e eu vejo que assim, apesar da gente ter tanta informação hoje em dia, não acho que é ruim você ter informação. Mas eu acho que as pessoas com isso, elas não dão tanto valor. Eu acho que falta dar mais valor para aquilo que tem. Hoje em dia todo mundo tem equipamento bom, hoje em dia todo mundo tem um baixo bom. Antigamente, cara, você começava com baixo que às vezes parecia o braço de morão de cerca, grosso assim, né? As cordas você tinha que ferver 300 mil vezes quando não arrebentava no meio. Exatamente. Né? Hoje tudo tá mais fácil. É legal? Óbvio que é. Mas eu acho que essa facilidade trouxe que as pessoas ficassem um pouco mais negligentes com as coisas. Entendi. Não dão Falta tanto valor. Preço, né? Eu concordo, sim, concordo. E agora eu queria passar para um departamento teu que você já faz anos que está fazendo, parte de gravações. Você montou um home studio
E, cara, você faz coisa pra caramba lá, né, Sim. bicho? E como é que é, hoje em dia, a tua rotina quando chega um trampo aí pra... Ah, Brunão, grava o disco pra gente, são 10 músicas, aqui estão as press. Como é que você se prepara pra pegar um trampo desse? Como é que de que hora você senta no teu estúdio pra fazer isso? Como é que é Cara, muito a legal, rotina? muito legal. Isso assim, na verdade, assim, eu sempre gostei de estúdio, até antes de tocar. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei num estúdio que tinha os periféricos, assim, eu moleque, assim, antes de tocar até. E eu fiquei muito fissurado. Falei, nossa, esses botões, essas luzinhas, né? Então, logo na faculdade, quando eu já estava finalizando a faculdade, eu fiz meu primeiro curso de áudio. Depois eu fiz um segundo curso de áudio no IAV. Ah, você fez no IAV. Eu fiz um na faculdade e um no IAV. Legal. E já nesse primeiro curso da faculdade que eu fiz, que foi com um cara muito, muito bom, que inclusive é meu amigo, né? O Eduardo Avelar, né? Grande amigo, ele grava muito bem música erudita, né? Eu já comecei a montar meu primeiro home studio mesmo, né? Isso você tá falando já de anos atrás, né? 2007. Puta 2006, merda. 2007. Anos atrás. Nesse momento ali era só uma coisa de pré-produção e tudo mais. A partir do momento que eu realmente montei o meu estúdio onde eu dou aulas hoje, eu já pensei em montar um espaço multifuncional, onde eu pudesse dar as minhas aulas e gravar. Ah, né? Então é uma sala de aula e um home studio também. Na realidade já é um estúdio de pequeno porte, né? E aí, a partir disso, eu fui incrementando a parte do meu conhecimento, né? Através dos trabalhos que eu fui gravando, melhorando também alguns pontos do equipamento, mas principalmente melhorando o trabalho de workflow. Através das produções que eu fui fazendo com produtores internacionais e nacionais aqui no Brasil, eu fui achando a minha maneira de gravar para chegar no som que é a minha assinatura, né? Óbvio que muito do seu som não é o equipamento, sempre falo isso. Muita gente pergunta, mas que baixo que você usa? Mas que captador você usa? Que corda você usa? Tudo isso é importante? Óbvio que é importante, mas se você não tiver isso aqui na mão, você pode estar andando com uma Ferrari. Se você é braço, você vai bater a Ferrari no poste. Exatamente. O cara bom, o piloto bom, ele ganha a prova com qualquer carro. Exatamente. E o bom músico, ele vai tirar som de qualquer coisa, né? Então eu fui achando a melhor maneira para encontrar o meu som, e hoje em dia, como você perguntou, qual que é o trabalho? Como é que eu trabalho? Quando eu recebo o material, normalmente eu recebo uma pré, né? Um LR de batera e a guia, tiro de ouvido, crio as linhas e mando pro cliente. Basicamente é isso. Óbvio que eu vou sempre... Você abre espaço pro cara dar um recall, por exemplo? Eu queria que mudasse um pouquinho e tal coisa, assim, né? Mas posso falar um negócio? Certa flexibilidade, assim. Eu dou esse espaço, mas, cara, graças a Deus, assim, isso é muito raro. Que bom. Isso é muito raro. Bom. Alguma coisa ou outra, assim, sabe? É muito pontual. Uma notinha assim. ali, uma frase a menos ou a mais, essas coisas exato. assim, Porque né? muitas vezes eu não entendo o arranjo todo, né? Às vezes ele manda ter um baita de um espaço e fala, cara, o que vai vir aqui, né? E eu tenho sempre a intenção de tocar pra música. Pra música. Então, assim, o contrabaixo, as linhas de contrabaixo que eu crio, elas têm que agregar no arranjo para fazer com que a música ela realce o arranjo. Exatamente. Né? Por isso que eu tenho gravado para produtores dos Estados Unidos, Europa, Brasil. Caraca, mano. Tenho gravado para cara. vários lugares. Tá com um network animal, bicho. Sim, eu tenho gravado para Portugal, Estados Unidos, Europa também já gravei para Eslováquia, Polônia, enfim. Agora deixa eu te perguntar o contrário. E quando você grava para aquele goiaba que não sabe nada o que quer, o cara tem dinheiro para te pagar, e aí o cara fala, grava um negócio mais grosso. Grava, sabe o cara que não sabe nada. Esse dá mais trabalho, não dá? Precisa adivinhar o que tá passando na cabeça do cidadão. Olha, cara, assim, aí eu vou te falar um negócio. Eu peguei poucas pessoas assim, sendo muito sincero. Eu já peguei mais. Eu peguei poucas pessoas assim, mas, e até por isso, talvez seja por um motivo que, assim, eu também produzo. Eu também sou produtor. Então eu tenho produzido bandas, né, bandas de heavy metal, bandas de pop, enfim, bandas de todos os estilos, apesar de as pessoas conhecerem mais o meu trabalho dentro do rock e do heavy metal, eu sou um cara que eu tenho um conhecimento bem abrangente musical, eu gosto de música boa, né? Pode ser pop, pode ser funk, pode ser fusion, né? Pode ser metal. Então quando chega essas pessoas, normalmente elas chegam pra pedir uma produção. Pode crer. E aí eu já vou direcionando. Sim. Falando, eu quero isso. Eu falo assim,
Não dá pra você querer Não tudo vai ao mesmo funcionar tempo. isso, Exato. aquilo, tal. E é por isso que eu falo que antigamente as pessoas tinham conhecimento musical mais apurado e eu acho que essa falta de noção, ela era menor, porque a pessoa conseguia entender melhor o arranjo. Eu acho que isso se deve muito ao excesso de informação. O cara não ouve um disco assim e fala, puta, essa música tem essa atmosfera. Essa música tem essa atmosfera que se conecta com a de trás e vai se conectar com a da frente. Pode crer, pode né? crer. A pessoa, o músico atual, né, principalmente a galera mais nova, perdeu muito desse contexto do álbum, do conceito, da estética, né? Que a gente ouvindo. Às vezes uma música interliga a outra, tem um Exato, conceito por trás. exato, do como a gente trabalho, estava tocando, por exemplo, Michael Jackson. Sim. Esse disco, o Thriller, ele é um disco que tem uma concepção. Ele foi um disco que marcou e serviu de benchmark para todo o pop das próximas décadas. Ele é um disco atemporal. Ele é de 82, se não me Ele é engano? 85. Não, 83. 83. 82 e 83. Por aí. É. Por aí. Tem 40 anos quase, né? Sim, então assim, mas é um disco que se você ouve ele hoje, você não fala assim, nossa, soa datado. Se você ouvir daqui 30 anos, Ele soa ele soa bem ainda. fresco. Sim. E isso são poucos discos na história da música que você encontra. Exato. E hoje em dia as pessoas talvez não conheçam esse disco porque elas vão atrás da playlist do Michael Jackson. Pode crer. E esse é um erro. É. Porque você não consegue entender a música no geral. Esse disco todo, ele conta uma história. Ele tem todo um contexto, né? Então, quando você tem isso mais apurado, né? Só finalizando, quando o músico chega para produzir e tem essa visão, eu acho que você evita muito desses problemas do cara, eu quero um negócio nada a ver. Entendeu? Mas quando o cara tem uma referência mais pronta possível, Exato. facilita o trampo do que tá produzindo. Exato. Né? Quando você chega, tem banda, chega com uma referência pronta, você facilita pra caramba o trampo de quem tá produzindo. Exato. Mudando de pato pra ganso agora, e as marcas que acompanham o Bruno Ladislau, baixo, pedais, o que você tá usando de rig? Olha, cara, bastante aí, cara? Cordas Elixir, IK Multimedia Software, os monitores... Aqui a gente tá com um set da IK bem legal, um um iRig Stomp. O Marcão vai fazer as fotos, depois vai colocar na edição aqui, que é bem legal, tá com um esquema bem legal aqui. Assim, a IK Multimedia, ela é uma empresa que já tá comigo já há muito tempo, e ela é pioneira nessa parte de simulação, né? Legal. Manda um abraço pro Juan, viu? Lá da IK. Juan, gente boníssima, parceiraço. E um cara que manja muito, assim, ele me ajuda bastante nessa parte, né? Então aqui eu tô usando o iRig Stomp, que você consegue ligar o seu celular, o seu iPad, e você pode usar todas as simulações para celular e iPad da IK Multimedia. E aí o celular tá, o teu controlador tá sendo pelo celular, Não, você pode controlar aqui nos pedais mesmo, entendeu? Ou pelo celular também. Exato. O que acaba facilitando, sendo manual, né? Exato. Você pode usar o iPad também. Eu uso o iPhone aqui, mas pode ser um iPad. Animal, cara. Animal. Né? E eu também uso os plugins da Audio Fusion Bureau, que é uma marca nacional de plugins muito boa. Não conhecia não, cara. Muito E me pergunta pra caramba de plugin nacional. Até hoje, pros alunos, eu não consigo indicar alguma coisa porque eu desconheço. Mas Audio Fusion Bureau. Audio Fusion Bureau. Depois a gente pode deixar até o link aqui na descrição. Legal. Das isso marcas é bom, cara. que me acompanham. Isso é bom, porque a gente só tem algumas opções caríssimas, assim. Sim, Neural, que é uma bica, né? Então, a gente tem, graças a Deus, hoje em dia, né, muitos produtores, não só de software, mas de tudo. Luthiers maravilhosos no Brasil, pessoas que fabricam software. Então, assim, o Brasil hoje em dia ele não deve nada para nenhuma marca de fora. Muito pelo contrário, eu acho que os gringos vão começar a olhar e falar, o que esses brasileiros estão fazendo aqui? Eu acho assim, eu já fui Melhorou muita coisa aqui, viu, cara? Pedal, captador. Muito. Muita coisa que tá legal pra caramba. Hoje em dia, as marcas nacionais, elas têm uma qualidade muito próxima, ou se não superior, das marcas internacionais. Então falta também pro músico brasileiro olhar para o que a gente tem aqui com mais apreço, né? Sim. Olhar dá pra tirar som com o que tem aqui. Cara, muito bom. Entendeu? Muito bom. Assim, se a gente for falar de grandes luthiers, grandes marcas nacionais que hoje em dia chamam a atenção do mercado internacional, quando você vai para uma NAN Show, quando você vai para uma Music Mess, cara, a gente vai ficar 3 horas falando. Sim. E aí a gente vai esquecer gente. Com certeza. Porque tem muita marca boa, cara. Sim. Isso é legal pra caramba, viu? Isso é legal. E eu acho que
dá a opção também para você que tá tocando, tá começando a tocar, de observar que, pô, quer um captador nacional? Tem marcas. Quer um circuito nacional? Tem, pô, os fabricantes de circuito para baixo estão mandando bem pra caramba, Sim. né? Brunão, mano, obrigado demais pelo bate-papo, obrigado por ter vindo, Eu que uma honra te agradeço. receber. Redes sociais, site, curso, como é que o cara encontra o Bruno Ladislau nas Vamos lá. redes? Instagram, @Brulades, BRULADIS, né? Bruno Ladislau no Facebook, minha página do Facebook. O meu canal no YouTube é Bruno Ladislau, só colocar lá na lupinha lá que você vai achar. E os meus cursos, o curso de contrabaixo Bruno Ladislau, www.cursobrunoladislau.com.br, e o contrabaixo turbinado, www.cursobrunoladislau.com.br/contrabaixo turbinado. É só trocar o barra, né? exato. Vai até o barra, troca o nome do curso, basicamente. Exato. Depois a gente pode também deixar aqui na descrição. Sim, na descrição tá? a gente vai colocar todas as infos aí. Brunão, obrigado, mano. Eu que agradeço, muito obrigado. Prazerzaço Sucesso te e receber. que esse programa continue crescendo e trazendo informação verdadeira pro contrabaixo. Isso Pô. que é o mais interessante. Obrigado, irmão. Obrigado por ter vindo. Ó, o seguinte, curtiu aí, meu? Deixa o like pra nós. Se inscreve no canal se você tá vindo das redes do Bruno. Outra coisa. Quer consumir o conteúdo aqui com antecedência, concorrer a brindes, ter vários benefícios? Vai no Seja Membro. Estamos precisando da tua força pro canal seguir firme e forte, tá? Concorre a muita coisa legal. Todo mês tem sorteio rolando. E é isso daí. A gente vai se ver no próximo programa. Esse foi Bruno Ladislau, aqui de volta ao Fala Baixista. E tamo junto, hein? Valeu, é nóis! Falou! Thank you.